O livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, contém uma série de visões proféticas, entre elas, as 7 trombetas, que representam os juízos divinos sobre a terra antes da vinda do reino eterno de Deus. As trombetas, quando tocadas, anunciam catástrofes cósmicas e calamidades, mas também revelam o poder de Deus e o cumprimento de sua justiça. Cada trombeta carrega um impacto direto sobre o mundo, mostrando a seriedade do juízo de Deus e o chamado ao arrependimento. Vamos examinar o significado das 7 trombetas e como elas nos falam de uma transformação radical no destino da humanidade. A primeira trombeta traz fogo e destruição sobre a terra. Ela é descrita como um grande fogo que queima uma terça parte da terra, das árvores e da vegetação. Este juízo pode ser visto como uma purificação, onde o fogo simboliza a destruição do que é impuro. Também pode representar os juízos de Deus sobre o pecado e o mal que se acumulam na terra. Para aqueles que se opõem ao Senhor, este juízo é terrível, mas para os justos, é um sinal de que o mal será erradicado. A segunda trombeta provoca a transformação das águas do mar em sangue, resultando na morte de toda a vida marinha. Este juízo pode ser entendido como a reação de Deus à corrupção humana, e a morte das criaturas do mar pode simbolizar o impacto do pecado em todo o ambiente e em toda a criação. É uma imagem de sofrimento, de perda e de desolação, um reflexo da consequência do afastamento de Deus. A terceira trombeta faz com que uma estrela chamada Absinto caia do céu, tornando as águas das fontes amargas e indigestas. Essa estrela simboliza o veneno do pecado, que contamina a pureza das águas, um elemento vital para a sobrevivência. A amargura e a morte da água indicam o impacto profundo do pecado no mundo, tornando até os recursos mais preciosos impuros e sem valor. A quarta trombeta é uma das mais impactantes. O sol, a lua e as estrelas perdem seu brilho, deixando a terra mergulhada em escuridão. Esta escuridão simboliza a perda da luz divina, uma visão apocalíptica que pode ser entendida como a consequência da rejeição de Deus. Sem a luz de Deus, o mundo se torna um lugar de trevas e desespero. As pessoas que se afastam de Deus não podem viver sem a sua luz e direção. A quinta trombeta abre o abismo, liberando criaturas demoníacas que atormentam os homens por 5 meses. Estas criaturas são descritas com a aparência de gafanhotos, com veneno mortal em suas picadas. Esse juízo é um reflexo da aflição e do sofrimento espiritual que os homens experimentam quando se afastam de Deus. As criaturas podem simbolizar as forças demoníacas que perturbam a humanidade e a forma como o pecado leva ao tormento. A sexta trombeta libera 4 anjos que têm a missão de matar 1/3 da humanidade. O mundo entra em guerra, destruição e morte, revelando a consequência das ações humanas sem o temor de Deus. Esse juízo revela a brutalidade da guerra e a incapacidade do ser humano de alcançar a paz por si mesmo. Mesmo com o sofrimento, muitos se recusam a se arrepender, demonstrando o endurecimento do coração humano diante de Deus. A sétima trombeta é a trombeta final, e sua sonoridade anuncia a vitória de Deus sobre todo o mal. Ao soar, ela proclama o reino de Cristo, e o céu se enche de louvor e adoração. Os reinos da terra tornam-se os reinos de Cristo, e o juízo final é executado. A sétima trombeta traz a esperança de que, embora o mal tenha causado sofrimento, a vitória de Deus será eterna. As nações se curvarão diante do Senhor, e o pecado e a morte serão derrotados para sempre. As 7 trombetas são um chamado à humanidade para se arrepender e voltar-se para Deus. Elas são um aviso de que o tempo de graça está se esgotando e que a justiça divina será executada. No entanto, apesar das destruições e dos juízos, há uma promessa de esperança. O toque da sétima trombeta revela que, no fim, Deus reinará com poder e glória, e aqueles que permanecerem fiéis a Ele terão a vida eterna. A narrativa das trombetas nos lembra da seriedade da justiça de Deus e da necessidade urgente de nos reconciliarmos com Ele. Ela é um convite à reflexão, ao arrependimento e à preparação para o retorno triunfante de Cristo, que trará consigo o fim do sofrimento e a restauração de todas as coisas.